Se você quer uma boa dica, bem fácil, bem simples de transformar sua alimentação da onde ela tá para uma alimentação bem menos inflamatória, bem menos prejudicial à saúde, esse vídeo é para você. Então fica aqui, já me deixa seu like, que eu vou explicar para você exatamente como fazer um molho crudívoro vegano para você colocar em cima de qualquer alimento. Então, se você já está gostando de me ver por aqui de novo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, confere se a sua inscrição ainda está válida, porque o YouTube ele costuma desinscrever as pessoas do nada. E só para te dizer uma coisa, gente, antes mesmo de eu falar olá, minha gente, bom dia, essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, por isso que é capaz dele ficar meio embolado, meio engatado, engasgado. Ontem eu tentei 2 vezes gravar esse vídeo, não deu certo, gravei ele inteiro, cheguei até a postar. Depois que eu postei o vídeo, eu falei, não tem condições, eu tive que tirar o vídeo e hoje eu tô gravando ele de novo. Então, assim, olá, minha gente, bom dia! Vamos, sem enrolação, eu quero dar uma aula para vocês a respeito de molhos crudívoros, molhos veganos crudívoros. Mas que molho é esse? Do que você está falando? Eu estou falando do seguinte, eu sempre promovo alimentação quanto mais perto da natureza melhor, quanto mais a concentração, a quantidade de comida crudívora melhor. Se você puder ser 100% crudívoro, melhor ainda, mas de vez em quando, digamos que você seja 70% crudívoro, né? Ou que você de vez em quando faça alguma refeição crudívora e normalmente você come coisas cozidas. Mas faz toda a diferença se você, quando for comer uma coisa cozida, você, em vez de cozinhar aquilo com o molho, com óleo, com temperos, com tudo, você fazer a sua comida sem nada de temperos, sem nada de óleo, sem nada de gordura, e no final, depois que tá pronto, que você fizer o seu prato, você colocar um molho por cima, um molho crudívoro, um molho vegano. E eu vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, tudo que você come tem vários componentes, né? Tem a proteína, tem o carboidrato, tem as fibras, tem a gordura, tem outros componentes, microcomponentes. E toda vez que você eleva a temperatura de um desses componentes, ele se transforma em algo pior do que era antes. Sempre. Ele nunca vai ser melhor do que antes. Com raras exceções, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Mas assim, no grande geral, na grande maioria, tudo que você esquenta acima de 40 graus, você transforma numa outra coisa que o seu corpo vai ter mais dificuldade de digerir, o seu corpo vai ter mais dificuldade em quebrar as pecinhas, né? Eu gosto de falar sempre em termos que até uma criança de 6 anos entenderia, não gosto de termos complicados aqui no meu canal. Mas assim, digamos que a sua comida seja um colar de pérolas. E as pérolas, primeiro o corpo tem que cortar, né? Deixar as pérolinhas soltas para ele poder absorver e reutilizar aquilo para criar células do seu corpo, o seu sangue, os seus ossos, para te manter viva, né? As células da sua pele, dos seus órgãos, de tudo. E desses componentes todos, entre a proteína, o carboidrato, a gordura, as fibras, tudo se transforma para uma coisa pior, que o corpo vai ter mais dificuldade de quebrar, utilizar, absorver, transformar, quando você esquenta. Então, se você não esquentar nada, melhor ainda. Mas eu sei que no dia a dia das pessoas, eu sei porque na minha vida é assim também, é muito raro eu ficar mais do que 3, 4 dias crudívora. Sempre tem um momento, acontece alguma coisa que eu acabo comendo comida cozida normal. E aí, nesses momentos, eu tento comer o mais saudável possível, o mais fresco possível, o menos receitas menos elaboradas possível. Eu prefiro comer coisas que não são muito complicadas de fazer, que são, sabe, receitas simples, que você coloca vegetais
que você pica assim em pedaços e põe num tabuleiro e põe no forno para assar, depois que sem nada de tempero, depois que você tira, você põe um molho crudívero por cima, ou então legumes que eu faço no vapor, aí depois eu ponho um molho crudívero por cima, ou uma salada que depois eu ponho um molho crudívero por cima, né? E se você come peixe ou carne, por exemplo, você faz um peixe ou uma carne numa frigideira, numa grelha, sem tempero nenhum, sem nada de óleo, nem de gordura, nem de nada, e põe um molho crudívero por cima. Então, é desse tipo de molho que eu tô falando. E para que fazer isso? Por quê, né? Porque dentre esses componentes que eu falei dos alimentos, o componente gordura, que às vezes tá em formato de óleo aí na sua receita, é o mais prejudicial para a saúde quando você esquenta acima de 40 graus. Então, presta atenção no que eu tô falando, que isso é super importante. Isso é super importante se você quer mudar a sua alimentação para uma alimentação bem menos inflamatória. Então, assim, a proteína você muda? Muda quando esquenta. Seria melhor comer crua? Seria. O carboidrato também? O carboidrato também. E as fibras também? As fibras também. Você transforma as fibras em uma outra coisa, em um tipo de um açúcar que para o corpo não vai ser muito favorável, né? Vai ser prejudicial e ele vai, quando for digerir aquilo, ele vai criar como resíduos da sua digestão e o seu corpo vai ter dificuldade em eliminar esses resíduos, né? Mas quando se trata da gordura ou do óleo que você coloca nos alimentos para cozinhar, e aí cozinha naquele óleo, naquele molho, se o seu molho que você está cozinhando contém óleos, gorduras ou qualquer tipo de gordura, isso, depois que você esquenta, ele é muito mais prejudicial do que qualquer outro dos componentes. E é por isso que o molho seria muito importante se você pudesse, sempre que você comer alguma coisa, o molho ser um molho crudívero. Isso faz, gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença de verdade. É assim, digamos que, né, um colar de pérolas, assim, e a gordura ou o óleo que você colocou na sua comida seja um colar de pérolas com pecinhas. E o seu corpo, ele vai ter que, quando faz a digestão, ele vai cortar e vai soltar as perolinhas uma das outras e vai reorganizar, reutilizar, que vai absorver, reorganizar, reutilizar para usar aí no seu corpo, para te dar saúde, para te dar energia, para te manter viva, né? Então, viva ou vivo, porque eu não sei se você tá falando aqui, se você aí do outro lado é homem ou é mulher. Enfim. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando você for cozinhar alguma coisa, escolhe primeiro qual é o tipo de óleo ou de gordura que você tá usando na sua receita. Vamos já deixar aqui um parênteses bem grande. Tudo que é óleo vegetal, tente eliminar da sua cozinha por completo. Tudo que é óleo vegetal. É óleo de milho, é óleo de algodão, é óleo de... como chama aquilo? Amendoim, é óleo do que seja. Canola. Tira da sua cozinha, joga fora num lugar especial, né? Porque é tão venenoso que você nem pode jogar no lixo normal, você tem que jogar num lugar especial. Gente, óleos vegetais são super prejudiciais para a saúde, super inflamatórios, demais da conta. Faz aí a sua pesquisa e depois você me diz se é verdade ou não. Então, mas Tereza, e o óleo de oliva, né? O azeite de oliva. Azeite de oliva, se ele for assim de ótima qualidade, se ele for assim prensado a frio, que nem sempre é completamente a frio, né? Sempre ele tem que ter uma certa temperatura para ser prensado, mas até a temperatura considerada frio, tem todo um estudo a respeito do azeite de oliva, que é super saudável, tem o óleo de coco, tem óleo de linhaça, tem óleo de abacate, tem vários que são um pouco mais saudáveis do que os seus óleos normais aí
de milho, de girassol, ou esses tipos de óleos que, pelo amor de Deus, gente, tira isso da cozinha, joga fora. Então, esses óleos que são um pouco mais saudáveis, assim mesmo, são extraídos de um produto original. Eu sempre vou bater aqui na tecla de que quando você extrai o óleo de oliva da oliva, você está comendo um produto, um extrato do produto original. Quando você está comendo um óleo de nozes, você está extraindo, apesar de ser um óleo bom, de as nozes ser uma coisa boa, você está extraindo, você já não está consumindo as nozes por completo, você está consumindo uma coisa processada. Quando você extrai o óleo da sementinha de linhaça, é o óleo de linhaça. Quando você extrai o óleo do abacate, você está extraindo, sabe? Não é a mesma coisa do que comer o produto inteiro, como Deus criou, como você encontra na natureza. Isso faz toda a diferença você entender esse ponto primeiro, né? Então, depois que você entendeu esse ponto, aí você vai tentar, toda vez que você for usar alguma coisa que você queira adicionar óleo ou gordura na sua receita, tenta fazer desse jeito. Você pega o produto original, em vez de pegar o azeite de oliva. Gente, eu amo azeite de oliva. Eu também cozinho com azeite de oliva. Aqui em casa é o único azeite que tem, é o azeite de oliva. Quando eu cozinho com azeite, é o azeite de oliva que eu uso. Mas mesmo assim, quando eu faço as minhas saladas, eu prefiro não colocar azeite. Eu prefiro colocar no meu molho algo que contenha gordura, pode ser inclusive azeitonas, mas que não seja o azeite extraído da fruta original, né? Da azeitona original, do produto original. Isso faz toda a diferença você entender. Então, vamos começar com os 5 pilares de um molho vegano crudívoro. O primeiro pilar é o sal. Assim, todas as coisas que o seu molho deveria ter. Ao menos de cada coisa, de cada pilar, ele tem que conter um elemento. Então, um elemento que traga o sal, o gosto salgado. A gente tá falando de comida salgada, você vai usar esse molho para temperar alguma coisa salgada que você fez aí na sua casa. Mesmo que seja um macarrão, digamos que você fez um espaguete na água, você tira o espaguete da água e você põe um molho crudívoro em cima do seu espaguete. Isso já vai fazer toda a diferença. Então, o primeiro pilar é o sal. O seu molho vai ter que ter um componente salgado. O componente salgado, o que que é? Provavelmente é o sal. Você vai ter que ver aí qual é o melhor sal que o seu dinheiro vai poder comprar. Se você consome sal, né? Tem gente que não consome sal. Mas assim, aqui na minha casa eu tento usar ou o sal rosa do Himalaia, ou o sal marinho. Esse sal marinho que ele não é processado, ele é inclusive cinza, sabe? Ele é em carocinhos assim, e cinza. Tem o sal gema também, que aqui na Suíça é muito comum o sal gema. Tem, contanto que ele não seja processado, porque aquele sal processado, que é o sal de mesa, aquele que eles eliminam todos os minerais para fazer o sal ficar mais, como se diz, soltinho, para ficar mais bonito, para ficar branquinho, esse sal, ele tenta eliminar da sua cozinha, tá bom? Tenta não usar mais. Então, o primeiro componente seria o sal. Se você não usa sal, você pode colocar, por exemplo, algas marinhas picadas ou transformadas em pó, ou picado bem miudinho, você pode colocar no seu molho, e isso vai dar um componente salgado para o seu molho. O segundo componente seria algo ácido. Então, tem o sal e tem o componente ácido. O componente ácido vai ser o quê? Se você puder pegar aí um limão e espremer no seu molho, já tá ótimo, já é ácido o suficiente. E é um componente que vem por inteiro, né? Você só pegou o limão, partiu, espremeu e pronto, já está. Ou então, se for um vinagre. Se for um vinagre, tenta o vinagre melhor que o seu dinheiro é capaz de comprar, ou melhor ainda, faça o seu vinagre em casa. Eu faço aqui em casa uma vez por ano vinagre de maçã, já postei aí no canal, já postei lá no meu Instagram.
várias receitas de vinagre, não só de maçã. Já fiz vinagre de várias coisas, né? De romã, de uva, de um montão de coisas, de framboesa. Cada vinagre fica de um jeito, é super fácil de fazer, é meio demoradinho, porque demora algumas semanas. Não é que é trabalhoso, mas você tem que ficar acompanhando durante aquelas semanas. Mas uma vez que você faz, ele dura por tempo indeterminado. Dura para mim, assim, praticamente um ano. Eu uso vinagre de maçã comprado? Uso também, mas eu tento comprar um vinagre de super boa qualidade, que não seja processado. Faz toda a diferença. Se a cada elemento que você coloca no seu molho, ou mesmo na sua alimentação, que você veja da onde veio, como é que foi feito, qual é a procedência, será que eu posso fazer em casa? É fácil de eu fazer? É trabalhoso de eu fazer? É custoso de eu fazer? Às vezes não é, às vezes, vinagre é uma coisa super barata de fazer, né? Então, o sal e o ácido. O ácido você pode usar, além de limão e vinagre, o que mais que você pode usar? Você pode usar alguma fruta que seja que tenha aquela propriedade ácida. Por exemplo, se você pega uma maçã, daquela maçã bem verde, bem ácida, você pode pôr um pedaço de maçã, já conta como a acidez do seu molho. Ou um pedaço de laranja também pode ser. Há poucos dias atrás eu fiz um molho com laranjas, né? Onde a laranja foi o pilar ácido, né? O componente ácido do molho. Pode ser um pedacinho de abacaxi, vai aí do seu gosto. Qualquer coisa que seja assim, que tenha aquela acidez, para dar como se diz, para o molho ficar bem arredondado, para ser balanceado. Essa é a palavra que eu estava procurando. Então, você pôs um componente salgado, um componente ácido. Aí você vai colocar um componente doce. O componente doce, ele só tem a função, ele não tem a função de adoçar o seu molho. Ele pode adoçar se você gosta de um molho adocicado, mas ele não precisa ser adocicado. Mas se você coloca um tiquinho de alguma coisa doce, ele arredonda o molho, ele fica mais completo, ele fica mais saboroso, ele destaca os outros componentes melhor. Como numa receita salgada de bolo, por exemplo, vai sempre uma pitadinha de sal, numa receita salgada vai sempre uma pitadinha, não vou falar de açúcar, mas vai uma pitadinha de doce. Ai, mas eu não gosto de misturar doce com salgado quando eu como. Não tem importância, você não vai sentir. Quando você faz, quer ver o que você não vai sentir? Quando você faz um arroz e feijão, né? Que você faz aquele refogadinho de cebola e alho, que às vezes você põe alho porró também, que às vezes você põe quando você vai fazer um molho de carne moída, né, bolonhesa, você põe alho porró, você põe cebola, você põe alho, você põe cenoura, você põe salsão picado, tudo bem picadinho, bem miudinho e refoga. Esse refogadinho, que a gente chama em italiano de sofrito, é uma fritura, né? E a gente faz isso para quê? Para os carboidratos da cebola e do alho, ou dos outros legumes que você colocou ali, no seu sofrito, na sua friturinha, para os carboidratos eles caramelizarem. No que os carboidratos da cebola e do alho caramelizam, ela não fica adocicada depois que você come, que depois que você fritou a cebola, ela fica super adocicada, né? Quando ela fica até marronzinha, ela até muda de cor, fica com cor de caramelo, porque o carboidrato da cebola e do alho e da cenoura, por exemplo, ela chega a caramelizar e chega a ficar marronzinha e adocicada. Então, é isso que você, quando você come alguma coisa crudívora, você não tem esse caramelizado. Então, esse leve adocicado fica faltando no resto do molho. Então, se você puder colocar ou uma tâmara, que você já deixa de molho na água um dia antes. Deixa eu abrir um parênteses. Na minha geladeira sempre eu tenho frutas secas de molho na água, pode ser tâmaras, pode ser
uva passa, pode ser figo, pode ser banana seca, pode ser qualquer fruta, damasco, pode ser qualquer fruta seca, pode ser manga. Eu sempre tenho fruta seca de molho na água, na geladeira. Eu sempre pego assim 1 ou 2 tipos de fruta seca e deixo num tupperwarezinho com água. E eu vou usando nas minhas receitas conforme a semana vai passando. Isso dura mais ou menos uma semana. E aí, a água que ela, onde eu deixo as frutas secas de molho, eu reaproveito. Outra coisa que eu também sempre tenho na minha geladeira são nozes, castanhas, sementes, cada vez um outro tipo de molho na água. Mas aí, quando eu for usar, essa água eu descarto, tá bom? A água das sementes das castanhas eu descarto e a água das frutas secas eu não descarto, eu uso também nas receitas. Então, a coisa doce que você vai pôr no seu molho, ou vai ser alguma fruta fresca, né? Como no molho que eu fiz outro dia aí, que eu coloquei a laranja. A laranja foi tanto pela acidez quanto pelo componente doce. Ou você coloca uma tâmara, ou você coloca um punhadinho de uva passa, ou você coloca alguns damascos, ou você coloca qualquer fruta. Pode ser inclusive um pedacinho de banana bem madura, para dar uma pitada adocicada no seu molho, sem o seu molho ficar doce. E se você gosta de um molho mais docinho, muitas vezes eu gosto também, aí eu coloco mais. As quantidades é você que vai decidir conforme o seu gosto, né? Então, foi o componente salgado, o componente ácido, o componente doce, e o quarto componente é o componente com a gordura. Óleos vegetais a gente já eliminou, né? Os óleos de, por exemplo, azeite de oliva, o de coco, ou de linhaça, ou de nozes, ou o de abacate, esses você até poderia usar, mas a gente já concordou aqui que seria melhor usar o produto inteiro, produto natural. Em vez do óleo de abacate, você põe um pedaço de abacate. Em vez do óleo de coco, você põe um pedaço do coco. Em vez de óleo de oliva, você põe algumas azeitonas sem o caroço, né? Claro, porque na hora que for bater tudo no liquidificador, precisa estar sem o caroço. E em vez das nozes, ou das sementes, ou das castanhas, você põe, em vez do óleo, né, das nozes, ou o óleo das sementes, em vez de usar o óleo do girassol, você põe o girassol de molho na água, põe as castanhas de molho na água, e no dia seguinte você pega aquele, descarta a água e põe um punhadinho daquilo no seu molho. Pode ser castanha do que for, pode ser qualquer tipo de nozes, pode ser as nozes normais, a macadâmia, a noz pecan, pode ser a noz de baru, pode ser a noz do que for, a castanha do Pará, pode ser caju, pode ser sementes, pode ser tudo que é semente, pode ser semente de girassol, pode ser semente de abóbora, pode ser a chia, pode ser semente de linhaça, pode ser semente de cânhamo. A chia, linhaça e cânhamo são as 3 que eu mais gosto de usar, são essas 3. Nos molhos, tanto eu coloco nos smoothies, enfim. E qualquer uma dessas sementes, dessas castanhas, você pode deixar de molho um dia antes. Semente de cânhamo, de linhaça e de chia, eu normalmente uso direto sem deixar de molho. Mas aí, se você quiser deixar de molho, pode também, é do seu gosto, você faz aí como você prefere. Então, já passamos pelos 4 pilares, tem um 5º pilar, que ele vai ser importante ou não, dependendo do que você vai querer usar o seu molho. Se você tá querendo usar o seu molho para uma salada crudívora, para um prato crudívoro, se você tá cortando abobrinha em tirinhas para fazer tipo macarrão e usar um macarrão crudívoro feito de tirinhas de abobrinha ou tirinhas de pepino, ou tirinhas de abóbora, ou tirinhas de cenoura, se é uma refeição crudívora, então o seu molho ele tem que ter um volume maior, você tem que usar uma quantidade maior de molho, você vai usar, sabe essa taça de café? Você vai usar no mínimo umas 2 ou 3 taças dessas de molho por cima da sua comida, você não vai colocar só uma colher de sopa ou 2, você vai colocar uma boa quantidade, porque você tem que aproveitar
senão a sua refeição vai ter pouca caloria, vai ficar muito pobre em calorias. Então, você tem que colocar um quinto componente no seu molho para ele fazer o volume e trazer também aquela propriedade de cremosidade, ele vai trazer uma propriedade de aumentar a caloria no seu molho e vai te dar um molho mais balanceado. Dependendo do que você for usar esse molho, se você for usar em cima de uma carne, em cima de um peixe, né? Você talvez não precise desse quinto componente. Mas se você for usar em cima de legumes, seja cozido, seja cru, ou em cima de uma salada, alguma coisa que tenha pouca caloria, então o volume vai ser importante também. E o que você vai usar nesse quinto componente, que seria o volume? Você vai usar ou uma fruta ou uma verdura que você vai bater junto com o seu molho para criar mais volume e ficar um molho mais encorpado. Por exemplo, se você já colocou uma coisa de cada no seu liquidificador e a quinta coisa pode ser, por exemplo, uma erva doce picada em pedaços, ou então uns 3 talos de salsão, ou então uma abobrinha inteira, ou então o mesmo molho de laranja que eu fiz há poucos dias atrás, a própria laranja inteira com bagaço e tudo, acho que eu coloquei 2 laranjas inclusive, a laranja cobriu o pilar do ácido, do doce e do volume. Um elemento só, um ingrediente só, cobriu 3 pilares nesse meu molho. Então, ficou um molho super fácil, ficou um molho super rápido, ficou um molho super simples. E justamente esses são os tipos de molhos que são mais saudáveis, mais fáceis de fazer, mais simples, mais assim, papum, sabe? Você entra na cozinha, você não sabe o que fazer. Você pega um ingrediente para cada componente desses, ou então você faz, eu tenho assim na minha cozinha, um plano onde eu tenho vários ingredientes que eu costumo usar e para o que eu poderia usar, para que tipo de pilares e as cruzinhas. Então eu sei que aquele elemento, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar chia, se eu usar um pouquinho de chia, uma colher só de sopa de chia no meu molho, ele vai estar cobrindo a parte da gordura. Se eu pegar umas 4 colheres de chia, deixar de molho na água e colocar tudo aquilo no liquidificador para bater com os outros ingredientes, eu vou estar usando a chia não só para gordura, mas eu vou estar usando como volume também, tá bom? Então, isso você entendendo mais ou menos como funciona cada um dos pilares, você pode criar o molho conforme o que você tem, conforme o que você quer. Se naquela refeição você quer um molho menos doce, mais azedinho, você coloca alguma coisa mais azeda e alguma coisa doce, mas bem pouquinho. Se naquela outra refeição você quer, naquela outra comida você quer alguma coisa com bem pouca gordura, você põe só um pedacinho de coco, ou só uma fatia de abacate, ou só umas 5 azeitonas sem o caroço. Sabe, você vai escolher a quantidade e a porcentagem de cada elemento para montar o seu molho. E aí você vai colocar tudo no liquidificador e vai bater muito bem. E lógico que você vai colocar também alguma coisa para dar o gosto, o sabor que você está querendo no molho. Por exemplo, se você quer alho, você põe alho. Se você quer cebola, você põe cebola. Se você quer os dois, você põe os dois. Se você gosta com bastante cebola, a cebola ela vai cumprir também o papel do volume, porque a cebola também vai dar volume no seu molho. Você pode colocar ervas, né? As ervas não tá em nenhum desses pilares, mas faz parte do seu molho. Tem muitas coisas que você pode colocar, por exemplo, gengibre, curcuma, pó de curry, você pode colocar qualquer erva que você gosta, você pode colocar canela em pó, cardamomo. Gente, tem tanta coisa que você pode colocar no seu molho para arredondar o gosto.
Essa parte eu nem tô colocando num dos pilares do molho. Por quê? Porque essa é uma parte que vai diferenciar um molho do outro, que vai diferenciar para o que você está querendo usar o molho, e é a gosto de cada um, né? Cada um tempera a comida como quer. Mas um molho crudívoro vegano, um molho vegano crudívoro, é sempre bom ter uma coisa de um elemento, um ingrediente de cada um desses pilares, ou mesmo usar um dos ingredientes para cobrir 2 ou 3 pilares, isso também é possível. E se você fizer assim daqui para frente, de que tudo que você cozinhar, fizer na sua casa, digamos que você faz uma carne, um peixe, um macarrão, batatas, legumes, não importa, o que quer que você cozinhe na sua casa, em vez de colocar óleo, em vez de colocar temperos, em vez de colocar gordura, em vez de usar manteiga, ou gordura de porco, ou gordura hidrogenada, ou qualquer um desses óleos vegetais, ou qualquer tipo de gordura ou óleos, faça um molho separado crudívoro, sirva ele em temperatura ambiente por cima da comida quente, que ele não vai esfriar a sua comida, e come assim, come o molho separado. Você pode, inclusive, se você não quer o molho em temperatura ambiente, você pode fazer como eu faço às vezes, de colocar dentro de uma panela e colocar a panela em cima do fogo e ir tirando assim, por alguns segundos só. E eu ponho assim, digamos que eu ponho alguma coisa dentro da panela e ponho a panela no fogo, alguns segundos, girando, tiro e ponho a mão embaixo. Ponho alguns segundos, gira e ponho a mão embaixo. Até eu sentir que tá na temperatura do corpo. Chegou na temperatura do corpo um pouquinho acima, pronto, essa é a temperatura de 40 graus. Acima disso você cozinhou o seu molho, tá bom? E tem, lógico, tem exceções. Eu, por exemplo, eu acabei de postar uma receita de lasanha vegana e sem glúten nessa receita. Eu fiz um molho crudívoro um molho branco, aonde depois eu usei para fazer a lasanha, pus a lasanha no forno. Então a lasanha o molho foi cozido também. Por isso que esse tipo de prato eu prefiro fazer assim muito de vez em quando. Eu prefiro no meu dia a dia, mesmo quando eu como coisas cozidas, pegar o molho e deixar o molho crudívoro, tá bom? Então, essa era a grande dica que eu queria dar aqui para vocês, e eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, ficou, mas não tem como eu falar tudo isso sem explicar o porquê, né? Para não jogar aí uma informação e você nem entender do que eu tô falando, né? Então, se você quer melhorar, assim, transformar a sua alimentação numa coisa bem menos inflamatória, tire toda a gordura e todo o óleo e consuma somente óleos crudívoros ou gorduras boas crudívoras, né? Que venha dos vegetais, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas. Eu queria agradecer também as pessoas que andam assistindo os meus vídeos aqui ultimamente. Eu tô vendo, assim, os números crescerem aos poucos e já tô ficando, assim, muito feliz que daqui a pouco eu vou poder remonetizar o meu canal. Porque se você não tá aí assistindo e não sabe, eu parei o meu canal do YouTube por 3 anos, então o YouTube desmonetizou o meu canal, óbvio. Agora eu tô correndo atrás para conquistar o número de visualizações necessárias para poder remonetizar o meu canal. Então já tá me ajudando muito o seu like, o seu comentário, o seu coraçãozinho verde, pode ser de qualquer cor, pode mandar comentário que for, pode mandar vários. Quanto mais comentários você mandar, melhor pro canal. Quanto mais você compartilhar esse vídeo, melhor para mim, tá bom? Mais eu chego lá nos meus objetivos, tá bom? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!